Minhas saudações iniciais e muito respeitosas a todos que nos assistem mais uma vez nesta nossa série de programas de atividade acadêmica, patrocinado pela Uniregistral, a cujo reitor, Dr. Francisco Raimundo, eu reapresento as minhas melhores saudações. O nosso Pinga Fogo, como sabem, é um programa, embora acadêmico, voltado muito a este método de debate, discussão dialético, em que se busca frequentemente um encontro de soluções que não se apresentam sequer para nós como soluções definitivas, acabadas, como no modo científico. Enfim, isto é como se fosse a antiga prática da disputatio da Universidade Medieval. Então, são várias ideias em confronto e, frequentemente, nós, não é, doutor Narciso, retificamos aqui as posições adotadas. Estou ao lado, mais uma vez, para a alegria e honra minha, do doutor Narciso Orlandi Neto, que dispensa apresentação em toda a área do direito e, em particular, na do direito registral e notarial. E hoje, também, para a minha alegria, ao lado da doutora Maria do Carmo de Rezende Campos Couto, que hoje é titular do registro de imóveis com anexos na comarca de Atibaia, na qual eu fui juiz há algum tempo. Ela foi aprovada no concurso de 2009. Depois de ter sido também registradora imobiliária com anexos na cidade de Assis, aqui no estado de São Paulo, e substituta do registro de imóveis em Betim, em Minas Gerais. Aliás, a doutora Maria do Carmo, como logo notarão, nascida no estado de Minas Gerais, nascida em Belo Horizonte. E eu quero dizer, antes de começar a discutir o seguinte: os mineiros são ótimos. A linguagem mineira é das coisas melhores do mundo, pois a grande dificuldade nas línguas latinas, na parte da metafísica, de distinguir ser de ente. São coisas distintas. E os mineiros conseguem, usando a palavra trem. Trem serve para tudo. Muito bem. Vamos começar então, doutora Maria do Carmo, doutor Narciso, o nosso Pinga Fogo, lembrando de que devem, se possível, encaminhar para pinga.fogo@arispe.com.br as perguntas que tenham a formular para as nossas tentativas de consideração. Muito bem. O engenheiro Reinaldo Nakashima da Silva, que tem sido muito frequente para a nossa alegria aqui no nosso Pinga Fogo, e que é perito lá na primeira e na segunda vara de registro público aqui da capital de São Paulo, faz algumas indagações. No fundo, essas duas indagações que ele faz podem ser concentradas numa só. Eu vou procurar fazer isto. Fala ele de um processo de apuração de remanescente estribado na regra do parágrafo 7º do artigo 213 da Lei número 6.015, de 31 de dezembro de 73, em que se deseja apurar uma parte do remanescente. Ou seja, a suposição aqui é que haja uma área maior, uma dessas parcelas deseja-se que seja descrita quase que em separado. Pergunta se é possível deferir esse processamento, porque lhe parece que há a intenção de um parcelamento do solo, de uma segregação de parte do maior imóvel. E aí prossegue: é possível apurar o remanescente de um imóvel considerando como desfalque apenas o que consta de uma inscrição de compromisso de compra e venda, sendo que o imóvel compromissado já tem as suas divisas definidas e nele está constituído um condomínio? Essa é a pergunta. Comecemos com a doutora Maria do Carmo, então. Bom, doutor, essa pergunta, agora que o senhor está esclarecendo que se trata de um perito da vara aqui, então provavelmente ele se ateve à questão urbanística de imóvel urbano, né? Essa apuração de remanescente. Na minha visão, nenhuma apuração de remanescente pode, de qualquer forma, violar as posturas urbanísticas e se há alguma
intenção, ou se vislumbra, no caso dele como perito, essa espécie de postura da pessoa, de que, na verdade, aquilo se pretende é uma burla à lei do parcelamento, isso deveria ser indeferido, não poderia ser feito, né? Pedido de apuração de remanescente apenas para destacar um imóvel e aquilo ali substituir uma aprovação de desmembramento ou de desdobro ou uma regularização fundiária seria indevido. Essa segunda parte da pergunta dele sobre se houvesse inscrição de um condomínio, né, que ele coloca, me parece que essa inscrição, a pergunta não deixa claro se essa é uma inscrição antiga ainda naquele livro 4, houve um aparente destaque aí de parte do terreno de uma gleba, uma só, pelo que ele fala aqui, com uma oneração, vamos falar assim, com um compromisso de compra e venda. Nós temos uma decisão, duas até antigas aqui do Conselho da Magistratura a respeito de hipoteca de parcela do imóvel, dizendo que para se onerar o imóvel deveria ter antes o prévio parcelamento do solo. Não é bem a ideia. O Afrânio de Carvalho defendia uma hipótese de poder se fazer oneração, descrever o imóvel onerado dentro do todo sem um parcelamento. Ficava aqueles mosaicos, vamos falar assim, dentro de uma mesma matrícula. Mas aqui nós temos a decisão do Conselho que estabelece a impossibilidade. Para se onerar o imóvel, teria que haver o prévio parcelamento. Então, se for interpretar como uma oneração esse compromisso de compra e venda, a meu ver, ele não houve um destaque efetivo do imóvel. Embora, pelo que ele disse aqui, a situação de fato já tem até um condomínio edilício. Mas seria resolvido pela regularização fundiária, ou, enfim, uso capião, agora é outra forma. Ou efetivamente fazer o desdobro. É a minha opinião. Meu desmembramento. Começando da última parte, doutor Ricardo, me parece que se ele fala em inscrição, é bem possível que seja no livro 4. Mas ainda que fosse... Livro 4, o regulamento... Antigo. Antes não tem matrícula, não tem um imóvel ainda. Mas se houver matrícula, eu acho que pode ter havido um desmembramento, a abertura de uma matrícula para o registro do compromisso. E ficou o remanescente na matrícula mãe. Mas aí seria muito normal. Não teria nenhuma dificuldade. Não teria nenhuma dificuldade. Deve ser outra coisa. Agora, esse condomínio a que ele se refere certamente é um condomínio de fato, porque é um compromisso de compra e venda. A apuração parcial de remanescente eu não vejo como possibilidade de desmembramento. Isso nunca ocorre. Pelo menos eu nunca vi. Alguém tentar fazer a apuração de remanescente para desmembrar um imóvel. O que existe muito na prática... Mas é parcial, né, doutor, que ele está falando aqui. Parcial. Que seria Isso. Então. O que existe muito na prática é aquela matrícula ou aquela transcrição com vários desfalques. E a impossibilidade absoluta de se recompor o todo. Ou de se descreverem as áreas remanescentes. Então, o proprietário entra com pedido de apuração de remanescente. Ele tem vários remanescentes não interligados. Mas umas ilhas. Ilhas. Exatamente. E me parece perfeitamente possível essa apuração parcial de remanescentes. Não há obstáculo nenhum. Se apura um remanescente, o resto continua na matrícula ou na transcrição. E vão se apurando os remanescentes aos poucos. O risco é de serem abandonados os remanescentes por falta de interesse do proprietário. Suponha uma área que tenha sido invadida e pela qual ele não quer brigar. Então ele apura só o remanescente que lhe interessa e os outros permanecem na transcrição ou na matrícula e nunca vão ser apurados esses remanescentes. Mas eu vejo possibilidade. A decisão não me lembro da Corregedoria do Conselho Superior da Magistratura, certamente da Corregedoria, admitindo essa apuração parcial. Sim, apuração parcial. Mas aí, como ele induz aqui,
como uma substituição do parcelamento do solo. Nesse caso que o senhor falou aí, se tivesse uma ilha a ser apurada, o que eu entendi aqui é que ele estava ainda querendo uma apuração parcial de um pedacinho da ilha. Para tirar, aí não, mas me aí parece tem um desmembramento. que... aí é um desmembramento, exatamente. Eu vejo o seguinte, eu penso isto. A regra é de que o imóvel tabular seja unitário, tanto real quanto registradamente, por óbvio. E, portanto, em princípio, se nós tivermos essa situação, o mero interesse de apurar de uma fração a descrição não é interesse jurídico. No fundo, é uma preparação para um futuro pedido de parcelamento. Mas há hipóteses, aí estou de pleno acordo, há hipóteses em que parece justificável isto, porque nós admitimos transitoriamente quebras ou vulnerações da unitariedade. Por exemplo, abertura de estrada. Sim. No meio de um... Nós averbamos essa abertura. Já houve a quebra. Claro, já houve a quebra. Já está lá, embora a matrícula. Tomamos com a matrícula para facilitar. A matrícula se refira ao fundo a imóveis separados fisicamente, ou seja, não há continuidade, né, descritiva. Se eles mantiverem unidade social, unidade política, unidade econômica, é perfeitamente possível manter. E em determinado momento pode ocorrer que alguém quer, olha, eu quero só descrever uma parte, uma vez que a averbação da estrada se fez sem descrever exatamente o que fica de um lado e do outro, porque agora não há mais unidade econômica. Por exemplo, de um lado se planta laranja, aqui eu vou fazer uma fábrica de tratores. E essa perda da unidade econômica justificaria a apuração do remanescente disso que a senhora disse muito bem, é uma espécie de uma ilha cercada de terra por todos os lados. Sim, é uma ilha cercada de cercada. Em princípio, não. Em princípio, não. Essa é uma forma que pode levar a fraude no campo da segregação, do parcelamento, e, além do mais, pode ser um ato sem interesse jurídico. Ou seja, o interesse de fato. Eu já quero descrever porque eu vou pedir o parcelamento na prefeitura, por exemplo. Então, quero isso estar descrito. Faz-se isso por meio de uma perícia particular, não há necessidade de envolver o judiciário nessa apuração. Sim. Porque, como é que será possível, numa só matrícula do imóvel todo, a não ser esse caso específico que nós reconhecemos juridicamente, de maneira anterior à separação física do imóvel, descrever só uma parte dentro. Não, mas isso que o doutor Narciso disse é uma situação, nós não vamos dizer de matrícula, mas nós temos efetivamente inúmeras transcrições antigas que existem vários destaques e que nunca se apurou aquele remanescente. A hipótese mais comum, doutor Ricardo, não é bem desse requerimento de uma apuração separada de um imóvel. O proprietário requer a apuração dos remanescentes, da transcrição ou da matrícula, e ele encontra obstáculo no processamento. Um dos remanescentes recebe uma impugnação do confrontante e o outro está absolutamente tranquilo. Então, há decisões da corregedoria admitindo que aquele se processe, seja deferido, se abra matrícula para aquele, enquanto esse continua se processando. Mas já se reconhece, ainda que não havia um imóvel unitário. Na verdade já não havia. Vários imóveis. No fundo é uma retificação para que se mas em todas essas hipóteses não há mais um único imóvel. Quer dizer, houve vários desfalques e tirou a continuidade de terras. É interessante essa colocação feita em relação à exploração contínua, que é a definição do imóvel rural, né? E nós temos um conceito do imóvel na Lei de Registros Públicos e um conceito no Estatuto da Terra. Lá é um único imóvel, embora haja rios e estradas passando no meio dele. Enquanto no registro não é a contiguidade física. Exatamente. O que gera uma questão muito importante na parte rural, porque às vezes o remanescente, esse exemplo que o senhor deu aqui da estrada, o remanescente que está do outro lado da estrada é inferior à fração mínima. E daí, como fica essa situação com a questão Abre-se a matrícula, porque o conceito na Lei de Registro Público não tem absolutamente nada, e o INCRA cadastra como um único imóvel. As duas partes são um único imóvel, porque a exploração é contínua. Mas a matrícula está... Não tem nada a ver. São duas matrículas. Pois é. E o proprietário pode vender, isso é que pode. O que não se pode é admitir a alienação daquele com área inferior à fração mínima de parcelamento, porque como imóvel rural é um só. Pois essa questão é muito interessante. Vamos agora
responder aqui, eu tratar de responder a pergunta do... Deixa eu só fazer uma observação aqui, só... Dá licença, doutor, nessa daí, o senhor acha válida se fazer uma averbação na matrícula dizendo que aquele imóvel, ele faz parte, como imóvel rural, ele é único? Então, e que normalmente quando o oficial averba o CCIR, os dados do CCIR, ele acrescenta, inclusive, o outro imóvel em área maior. Em área maior. Alguma observação sempre pois existe. é. Né? Mas é interessante essa ligação. Essa ligação, né? Fazer a averbação de ligação. É. O doutor Valdeci Guzmão é registrador lá na cidade do Recife, terceiro ofício de imóveis. Aliás, eu acabo de voltar do Recife, pena que não tive a oportunidade de conhecê-lo lá, doutor. Mas faz a seguinte indagação. Quem deve ser intimado para purgar a mora? Nos termos da Lei 9.514 de 1997. O devedor, o fiduciante ou ambos? E em seguida, pergunta. Nós já tivemos aqui discutindo isso com a doutora Patrícia Ferraz, sobretudo, né? A partir de que momento deve ser a contagem do prazo para a purgação? Da intimação do devedor, da intimação do fiduciante ou da intimação de ambos, se essa for a solução? Doutor Narciso, começa agora, por favor. É pena. Eu pensei que fosse a vez dela. Bom, eu não tenho dúvida nenhuma de que ambos devem ser intimados. Ele tem razão, ele faz um comentário sobre a Lei 9.514, né, que ela chama o fiduciante e só o fiduciante. Me parece que a lei foi elaborada para a hipótese de o fiduciante ser necessariamente o devedor. Ela não pensou em outra possibilidade. Não há em nenhum lugar a menção ao terceiro garantidor. Não, ela não separa. Agora, eu não tenho dúvida de que é necessário, porque a dívida é realmente do devedor, mas o imóvel é do fiduciante. E o STJ tem jurisprudência tranquila, pacífica, exigindo que na execução hipotecária sejam citados o devedor e o credor hipotecário. A hipótese é a mesma da alienação fiduciária. E o fiduciante é intimado também para purgar a mora. Ele pode purgar a mora. Ele pode pagar em nome do... Pagar em nome do fiduciante ou em nome próprio, mas exatamente para que o imóvel dele não seja... A propriedade não seja consolidada em mãos do fiduciário. E esse prazo, como se conta? Eu contaria como um código de processo civil, como se fossem 2 réus a partir da citação do último. O prazo seria comum dos dois a partir da última intimação. Da efetivação porque aí já vou falar como registradora. Se eu intimo A para pagar em 15 dias, ele tem o prazo de 15 dias. Eu intimo B, às vezes essa diferença é grande até de tempo, né? Então, o outro vai ser intimado daí um prazo, consegue se falar, muito maior. Ele tem 15 dias. O senhor acha que vai somar os dois prazos? Como se faz em juízo. Então, ainda que a última citação demore 3 anos. O prazo para contestação, eu acho que... Não é cada um teria seu prazo, porque... Como a lei, ela é muito clara na questão de que cada um, principalmente agora com essa alteração que nos impede de fazer a averbação 30 dias depois da certidão, né, de constituição, ou seja, esse prazo ele já foi dilatado para o devedor. Isso eu gostaria de entender bem, porque essa é uma questão que é muito importante também para a gente. Porque até então, e que eu saiba, a grande maioria interpreta como prazo individual de cada um deles. E, antes de mais nada, nós aqui em São Paulo temos efetivamente nas normas de serviço um item que obriga a intimar o garantidor, deixando clara essa questão. Porque foi até uma proposta do Secov, junto com a Arisp, que houve o provimento em 2015 para esclarecer isso, deixar bem claro e não haver dúvida de que o terceiro garantidor também tem que ser intimado. Mas as normas não entram nesse detalhe da questão do prazo, como é que seria essa contagem. Então, eu talvez nem fosse... matéria das normas. Pois é, sim. O senhor não... Bom, mas parece que é razoável que o prazo... Por 2 motivos. É verdade que não se pode aplicar a regra do artigo 15 no novo Código de Processo Civil
pelo menos assim tenho entendido, aos processos que não sejam judiciais. Essa é a discussão, aliás, sobre a possível inconstitucionalidade desse artigo 15, ao tratar do Código de Processo Civil, mandando aplicar as suas regras aos processos administrativos, sem distinguir se são processos administrativos judiciais ou não. Aos judiciais parece muito bem, aos não judiciais é um pouco delicado. Agora, apesar disso, talvez haja um motivo adicional. Um certo espelismo com a regra do processo civil parece bem, porque as normas do processo civil sempre se entenderam, até mesmo em relação ao Código de Processo Penal, sempre se entenderam, e o processo trabalhista, como normas de caráter geral. Essas regras, sobretudo, que são as regras mais amplas, que se aplicam ao processo de conhecimento, sempre se entenderam como uma normativa subsidiária, a que eu recorro e supletivamente também para resolver certos problemas de processo. E há uma outra razão para a dilação do prazo, é que é um argumento mais favorável a quem deve. Sim, é verdade. É sempre mais favorável, aumenta a oportunidade. Você tem que discutir apenas se quem está em débito é que deva ser favorecido ou se é o credor que muitas vezes só. Mas que fica ali aguardando. A tendência é achar que se deva a solução mais tolerante, quer dizer, aumentar o possível. E na prática, para o oficial é um risco, né? Porque amanhã o tribunal anula por causa da restrição do prazo do devedor que foi intimado antes do... Na dúvida prática, é sempre melhor adotar a solução mais tolerante, que favoreça mais a defesa. Aqui é o caso, é o seguinte, não se trata de beneficiar nem o devedor nem o credor, é isso que eu queria concluir. Se trata de beneficiar aquele que é chamado a defender-se. Exato. O benefício da defesa. Na verdade, aí, então, eu pergunto o seguinte, seria interessante que se colocasse em ambas as intimações que também está sendo intimado fulano, porque como que eles vão saber essa história de que se o prazo está dilatado? Teoricamente, ambos saibam que um é devedor e outro é fiduciante, né? Normalmente há uma ligação, pai e filho, até familiar, quando é assim. Vou ler a pergunta que dirige aqui ao nosso programa, Pinga Fogo, Dr. Edson Vanderlei Souza, que além de bacharel em Direito, possui uma pós-graduação tanto em Direito Notarial Registral quanto em Processo Civil. Ele pergunta o seguinte, a matéria envolve prazo para assinar escritura pública. Então, formula ele um exemplo concretizando a sua indagação. Uma escritura foi lavrada no dia 2 de agosto de 2017. E em alguns estados há uma norma, suponho que normas dessas de serviço, que se estabelecem pelo judiciário, em que o prazo é de 30 dias para as partes assinarem a escritura, ou seja, concluir o ato. Pois bem, o vendedor assina a escritura no dia da lavratura, 2 de agosto, segundo a hipótese. Sua esposa assina no dia 23 de agosto. E o comprador de última hora teve que viajar a negócio para outro país e quando volta, lá pelo dia 4 de setembro de 2017, portanto, tempo posterior ao de 30 dias, dirige-se ao cartório e o tabelião informa que o ato foi declarado incompleto por falta de assinatura dele, comprador, e pelo decurso do prazo de 30 dias para sua conclusão. Nesse período em que estava fora, aconteceu o falecimento do vendedor. Isso aqui são chamados exemplos de azar é bobagem. Desgraça pouco é bobagem. Pelo decurso do prazo de 30 dias para sua conclusão. E nesse período, portanto, houve falecimento. E então pergunta ele, e agora? Terá o comprador que movimentar advogado para se habilitar no inventário do vendedor? Terá que pedir a adjudicação compulsória ao alvará judicial, sendo que o negócio entre eles já se havia resolvido pelo pagamento e os vendedores já haviam assinado a escritura? E agora vem ele com a pergunta que me parece chave. Tem as normas de serviço o poder de cancelar uma escritura pública por falta de assinatura do comprador? Tem elas o poder de fazer retornar um bem imóvel vendido e quitado ao patrimônio dos vendedores para ser inventariado? Eu, antes de ouvir a resposta, vou passar para o doutor Mário do Carmo, eu queria contar. Semana passada, eu recebi um meme, sabe aquela história assim, vou repassar como ouvi, sem tomar posição? Era a figura, uma foto do senador Ulisses Guimarães, com a Constituição de 88, que acabava de ser promulgada pelo Congresso Nacional, a Assembleia Constituinte,
E vinha assim, escrito, porque comemorou-se o 29º aniversário da edição do Código Político. E estava escrito assim: nada há de superior a esta lei. E aí vinha uma frase: peraí, escrito assim: peraí. Esqueceram das normas de serviço, dos códigos e normas? Doutor Maria do Carmo. Bom, antes de mais nada, se no estado do tabelião tiver as normas de serviço, ele vai ter que obedecer. Embora haja, o senhor mesmo aí, opinião de que as normas às vezes estão extrapolando, né? Onde a lei não fala, ela vem limitando. Mas numa questão prática dessa, primeiro, uma pessoa quando viaja e vai fazer uma coisa, no mínimo deveria ter deixado um procurador para assinar, e não se justifica, né? Mesmo que ele esteja fora, poderia ir no consulado, passar uma procuração, enfim. Outras soluções existem. Mas, nesse caso específico, não há como o tabelião dispensar. Poderia fazer o pedido ao juiz corregedor para autorizar a assinatura posterior, fazer o histórico, né, dos fatos, enfim. Mas se isso não for possível, ele teria como ainda uma outra solução se os herdeiros desse vendedor reconhecerem essa obrigação aí, nomear um inventariante para assinar, mas aí já seria realmente outra escritura, né, para assinar uma outra escritura. Porque, na verdade, existem algumas obrigações na lavratura da escritura, tipo recolher o ITBI dentro do prazo. A própria certidão de registro também tem prazo de 30 dias para lavrar a escritura. Então, há uma outra série de fatores que podem realmente ocasionar aí uma questão que demanda essa invalidade dessa escritura além do prazo. Mas, enfim... Doutor Narciso, o que acha? Eu mudaria a pergunta aqui do Edson. Ele pergunta: tem as normas de serviço o poder de cancelar uma escritura por falta de assinatura do comprador? Tem o poder de fazer retornar um bem imóvel vendido e quitado ao patrimônio? Não, eu pergunto: tem as normas de serviço o poder de estabelecer prazo de 30 dias para assinatura das escrituras? A questão que se põe aqui é o seguinte, vamos deixar claro, porque às vezes eu brinco muito com essa história de código de normas de serviço, eu preciso esclarecer. O que falta é que a Constituição Federal, ao repartir competência legislativa, não atribuiu ao Poder Judiciário o poder de editar normas para os cartórios, para o serviço de registro de notas. Esse é o primeiro ponto. O que temos, sim, e eu falo muito cautelosamente isso, porque acho que os resultados têm sido algumas vezes bons. O inciso 14 do artigo 30 da Lei de 1935, a meu ver, padece de vício de inconstitucionalidade. Não está previsto que o juiz possa fixar regras técnicas também, mas admite-se. O artigo 21 da Lei de 1935 tem sido frequentemente desconsiderado. A responsabilidade da gestão administrativa e financeira do cartório é exclusiva dos registradores das notas, mas sem prejuízo disso nós temos vícios novos. Mas o que chama a atenção na pergunta aqui para mim, uma coisa interessante, é que ele fala que em alguns estados há o prazo de 30 dias. Isso é uma norma de direito civil, direito notarial, e algum estado sem competência nenhuma, porque as normas de direito civil são da competência privativa da União, editam normas limitando o prazo dessa validade. Então, não me parece, portanto, que possa Agora, compreendo a situação difícil em que se encontram os tabeliães de terem de resistir a uma normativa local. Volto a insistir muito, eu até falava agora há pouco em Recife, a propósito de um outro tipo de norma, que a atitude deve ser sempre reverente, respeitosa. Uma coisa é não concordar especificamente com um ponto, outra é lançar-se de qualquer modo a guerrear esse tipo de atuação. Também aqui deve haver atuação prudente, temperada, como deve ser. Mas também com a virtude da fortaleza. Ou seja, eu acho que abdicou-se muito prontamente da responsabilidade própria. Eu cheguei a estar numa reunião da Escola Paulista da Magistratura, certa vez, faz uns 3 ou 4 anos, e eu sustentando lá que em determinado tempo concreto, a Corregedoria não deveria ter editado provimentos para tratar de um assunto que era
Antes mesmo, esse provimento tinha sido a priorístico. Antes mesmo de se atuar, de atuar os registradores e notários, já a corregedoria dizia como eles deveriam fazer. E um registrador, aliás, dos melhores de São Paulo, porque eu tenho grande estima, levantou-se e disse textualmente isso. Não, para mim, quanto mais normas de serviço, melhor. Eu não tenho que decidir nada. Parece-me que não está bem. Aí o resultado, em alguns estados, não querem atuar as normas de uso capião do extrajudicial enquanto não houver provimento. Aqui em São Paulo, antes da vigência da lei, o meu queridíssimo amigo Zé Carlos Gonçalves Xavier de Aquino, que estava na corregedoria, na vacância do corregedor que havia sido eleito, editou uma norma dizendo, entre outras coisas, no parecer aprovado, parecer da equipe aprovado, dizendo que a ata notarial tinha que ser única, de maneira que não seria possível colher testemunhos de gente fora, que o imóvel tinha que ser necessariamente matriculado e outras coisinhas. Antes da vigência da lei, antes que os próprios registradores pudessem atuar e pensar, né? Vem a corregedoria e faz as normas que o legislativo não fez. Ou seja, o legislativo sempre agora fará normas nesta área que podem ser complementadas por quem não tem poder regulamentar também, porque não está dito eu não vejo, raramente encontramos em relação ao registro eletrônico, alguma coisa, e a penhora, que caiba ao judiciário regulamentar essas normas. E o resultado é isto. Aí cria-se uma norma no estado do tal, ao prazo de 30, no estado qual 45, no estado Y não há nenhuma norma, porque a corregedoria vem ocupando esses espaços, com todo respeito, hein? E frequentemente com boa intenção. O Dr. Narciso sabe disso. São retas as intenções. Sim, não está em jogo isso. As corregedorias vieram aderiram a uma situação prática, né? Que nenhum tabelião conseguia reunir todas as partes para lavrar uma escritura de compra e venda. Então as assinaturas sempre eram tomadas a velho perigo de se tirar uma certidão de uma escritura incompleta e aquilo ainda via gerar um registro. Não é só isso. O que se institucionalizou foi uma mentira. Leia uma escritura de compra e venda. As partes comparecem perante o tabelião e declaram. Quando nada disso aconteceu, se eu tenho 30 dias para assinar a escritura como comprador ou como vendedor... Nós precisaríamos voltar, esse é um tema interessante do ponto de vista doutrinário, a discutir o que é a unitariedade do ato. É verdade. Se é uma unitariedade temporal instantânea, de tempo instantâneo, ou se... Se você admite que não seja unitário o ato, então ponha isso no papel. Ponha na escritura. Ponha na escritura. Não... narrando uma inverdade na escritura, não é verdade? Tem razão. Isso é grave. Mas para responder na prática a pergunta do Edson, eu inverteria. Suponha que o comprador tenha falecido e que o vendedor não tenha assinado a escritura. Qual seria a solução? De qualquer maneira, não houve acordo de vontades. Não houve. Não há inclusive, ele coloca a questão como se o negócio tivesse acabado e, na verdade... Agora, a solução judicial é o problema. O consentimento do comprador, no caso, com a compra, seria com a assinatura dele, né? Então, enfim, não se efetivou o ato. Que houve um acordo de vontade, que houve um contrato. Oral foi feito, né? Mas documental não chegou a se completar. Doutor Narciso, doutora Maria do Carmo, temos aqui um retorno de pergunta que já havia sido feita antes, e nós ficamos de voltar a discutir esse assunto, porque fomos surpreendidos pela intrigante, interpelante observação do registrador Valdeci Guzmão, lá do Recife, acerca da uso capião familiar ou doméstica. Ele menciona aqui, eu vou ler para nós estruturarmos tanto melhor a resposta, menciona o disposto no artigo 1240 do Código Civil. Eu leio aqui, aspas. Aquele que exercer por 2 anos ininterruptamente e sem oposição posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Certo?
Isso vem inclusão no Código Civil por uma lei de 2011. E ele, então, indaga, essa indagação foi a que nós primeiro examinamos, se o Instituto corresponde efetivamente ao Instituto da Uso Capião. Diz ele que se trata de uma aquisição que é originária de uma aquisição derivada, porque está vinculada a uma propriedade existente. E faz a seguinte indagação concreta, que é sempre muito bom esse tipo de indagação concreta, porque situa o problema mais singularmente. Imaginem a hipótese de João e Maria casados que tenham comprado o imóvel de Pedro. Logo depois, Maria é abandonada por João. Passados os 2 anos previstos no Código Civil, Maria requer o reconhecimento da uso capião relativo ao domínio integral do imóvel. Após isso, Carlos, verdadeiro proprietário original, requer a anulação da propriedade de Pedro e, portanto, a anulação da propriedade de João e Maria. Dessa maneira, diz ele, a uso capião familiar que ocorre por parte de Maria em face de Pedro não seria imune à sua origem, ou seja, dependeria da idoneidade da aquisição de Pedro, o que, a meu ver, aponta contra o seu caráter originário, o caráter originário da uso capião, por haver uma dependência entre elas. E prossegue. Indaga-se diante do fato de a lei fazer referência ao termo ex-cônjuge, se seria necessário, no caso do casal, que tivesse ocorrido o divórcio e que esse divórcio estivesse averbado na matrícula. Então são 2 as questões aqui. Começamos aqui com a doutora Maria do Carmo. Bem, doutor Dipp. Bom, primeiro eu queria mandar um abraço aqui para o colega Valdeci, que é um colega muito querido, competente, estudioso. Haja vista essa, a preocupação dele aqui com a uso capião. Aí que dança forró muito bem, tá? Antes, nós tivemos um encontro lá em Recife, ele dava show lá em Recife, não, lá no Nordeste, agora esqueci, foi em Aracaju. Mas, enfim, essa questão desse uso capião, eu até gostaria que também o senhor abordasse na sua fala a questão de como isso poderia se processar no registro de imóveis. Ela tem sido objeto de muito estudo. Eu acho que ainda tem muita discussão aí que vai vir pela frente por essa questão. Porque não me parece que isso retrata exatamente um uso capião. Minha opinião pessoal me parece mais meio que uma adjudicação compulsória, seria. A lei voltou com uma presunção aí de culpa que já estava meio sendo retirada do nosso direito na questão lá da emenda constitucional 66, né, da separação e divórcio, quando fez aquela alteração e deixou de, me parece, exigir a questão de culpa para provar divórcio, para se conseguir o divórcio. E essa lei agora, ela volta com essa, vamos falar, é como se fosse um castigo. Aquele que abandonou, aquele que tem culpa pelo abandono, não sei o quê, vai perder a propriedade e o outro vai adquirir. Há uma série de requisitos e, para mim, esses requisitos, e em função desse prazo aí diminuto, é uma coisa pessoal. É entre somente aquele casal ali, que pode ser efetivamente casado, que é até uma pergunta que ele faz aqui depois, o Valdeci, se precisa de averbal o divórcio. A doutrina, inclusive, tem um enunciado da jornada de direito civil de que qualquer forma de entidade familiar estaria abrangido, e não só casamento e cônjuges, nesse artigo. Então, não haveria necessidade realmente de ter divórcio pré-averbado a qualquer forma de entidade, mas precisa de uma comprovação efetiva desse abandono. E isso daí é uma coisa muito subjetiva para o registro de imóveis avaliar essa questão. Então, se definir que esse tipo também é considerado uso capião e poderia ir para o extrajudicial, na minha modesta opinião, deveria haver antes um pronunciamento judicial reconhecendo esse abandono. Porque não há como um registrador ficar avaliando provas dessa magnitude. É a minha opinião pessoal. Doutor Narciso.
Uma coisa é certa, eu não sei se todos entenderam a pergunta do Valdeci no tocante a... O que ele questionou foi o seguinte: o título da Maria, que adquiriu a propriedade da metade do marido, o título dela é originário? O título dela pode ser atacado, porque no caso do exemplo que ele formulou, o Pedro tinha adquirido o imóvel e a aquisição dele foi contestada. E o Pedro vendeu para João e Maria. Então, se a aquisição de Pedro for anulada, declarada nula, a de João e Maria também sofreriam os efeitos dessa nulidade. O fato dela ter adquirido a parte do marido pelo uso capião tornaria imune desse questionamento. Então, na minha opinião, se tratar de uso capião, com certeza não é modo originário de aquisição da propriedade, porque a aquisição dela é derivada, não é? É derivada, Não. É derivada. É derivada, sem dúvida nenhuma. Não. Então, e parece que se for caso de casamento, há necessidade de averbar o divórcio ou não? Não, eu penso que não. O espírito do legislador não teria se efetivamente for caso de casamento, se eu digo, sim, se efetivamente for caso de casamento, aí é um caso a se pensar realmente, porque comprovar o fato de ex-cônjuge, né? Seria a comprovação do fato de ex-cônjuge. Uma opiniãozinha sobre eu acho que quando o legislador se referiu ao abandono do lar conjugal, ele desprezou a possibilidade. Vamos lá. Eu também estou convencido, depois da primeira vez em que eu vi essa pergunta, que eu já tive a ocasião de pensar um pouquinho, e agora, o pensamento é assim mesmo, né? Nós temos uma capacidade muito limitada, essa é a realidade, estamos aproximando a pouco e pouco, em maneira espiral, né? Vamos avançando um pouquinho, voltando. Agora, justamente tirando proveito aí da resposta de ambos, eu acabei escrevendo aqui. Eu acho que há 3 pressupostos para essa, chamemos-la assim, pretensão aquisitiva. Não vamos dizer por hora que eu sou campeão, porque isso que nós vamos ter que discutir. Uhum. A posse, não há dúvida. O tempo de 2 anos. Sim, né? Sim, são os requisitos. Posse exclusiva, ou seja... Sim. Mas há um pressuposto a mais, é a propriedade. Essa é a novidade. Já era não, ambos têm que deter o direito. Exatamente. Né? Era já com propriedade. De maneira que, se esse pressuposto for atacado, o da propriedade, não haveria essa aquisição, tá certo? Se o bem fosse particular dele, não caberia. Não caberia. E aí o que acontece? A meu ver, é por isso que não é uso capião. Sim. Sobretudo no caso de casamento, e estou supondo aqui essa primeira hipótese como uma hipótese tipológica, aquela lei da preferência. Haveria comunhão de tipo germânico. Não há como dividir partes aí. Por isso, a meu ver, não é uso capião. De não ser uso capião, eu acho que isso, estou dando uma opinião aqui, pode ser que essa semana que vem eu diga, falei, bom, acho que não pode ser processado esse judicialmente. Esse é um caso que não pode ser processado. Mas eu me permito aqui divergir um pouquinho do doutor Narciso, quando a lei fala em ex-cônjuge, a situação tem que ser provada exatamente para afastar a possibilidade de uma recomunhão, não é? Porque imagina que sejam casados com comunhão de bens, não importa qual seja o regime. Mas adquire normalmente comunica? Sim. Tem que ser legislador. Não, mas acontece... Não pensou, mas nós temos que pensar por isso. Eu não diria, veja bem, a averbação seria um ato secundário ao reconhecer ao divórcio. Aí que está. Seria um ato secundário, mas o divórcio tem que haver para não permitir que haja comunicação. Mas existe também... Porque aqui, ao meu ver... aqui não está dito se essa união estável ou não constante já porque pode não estar. Não, mas veja bem, doutor... Convivia mencionar essa ruptura também. Deixa eu mencionar... Como é uma situação de fato, só uma coisa. Tá. Como é uma situação de fato, a união estável, ela se prova a qualquer momento. Agora, ao passo que o casamento não é uma situação de fato. A questão do casamento fica difícil porque o STJ tem inúmeras decisões de que o que rompe o regime de bens é a separação de fato. Então...
Mas isso não... Então, aí fica aonde mais uma questão de prova, né? Que teria que haver, por isso que é uma situação muito difícil para Mas em todo caso, aqui nós não estamos... Aqui nós teríamos, ou nós fazemos uma prova, averbamos esse fato, sim, para depois admitir, qualquer que seja, sim, uso capião, adjudicação, a situação de fato tem que ser provada. Sim, então, é onde, na minha avaliação, seria o abandono, com então o rompimento do regime de bens, enfim, se fosse o caso, a constatação do abandono, que teria que ser comprovado, e que inclusive em capital, que tem várias especializadas de família e registro público, são competências diferentes. Na verdade, bem, se nós tivermos já a averbação do divórcio, a presunção é que não convivam. Sim, não. Aí, sim, num caso específico. Fato, nós teríamos que provar, de todo modo, se há posse exclusiva. Posse direta, inclusive, porque a lei pressupõe posse direta. Moradia direta. Quer dizer, não pode ter comodato, não pode ter locação, não pode ter nada. É posse direta, né? Moradia, que é a finalidade da norma. Eu acho que isso não é matéria do processo extrajudicial de usucapião, com todo respeito. Eu acho que isso não é usucapião. E agora, uma coisa que eu vou lhe dizer, doutor Dipe, que parece do desembargador Francisco Eduardo Loureiro, quando ele comenta esse artigo no Código Civil, ele coloca lá que não seria somente a propriedade, seria também com todos os direitos, que até, inclusive... Uma forma mais comum de se aplicar isso seria exatamente quando, por exemplo, um contrato de alienação fiduciária em que o casal comprou, mas ainda está pagando, e um deles, ou seja, direitos, ou uma promessa de compra e venda. Então, seria o usucapião também de direitos, não só de propriedade, que essa palavra aí... O problema é que eu acho que não é usucapião. Eu estou convencido que não é usucapião. No caso... o que... Tudo que se envolve na hora que você coloca a questão de absorver o direito do outro, está mais próximo de uma adjudicação, não é uma coisa assim. Nós tínhamos ainda mais uma questão, mas já estamos com... Felizmente, eu gosto quando o tempo está quase voltando, porque significa que não tenha dado tempo para ler todas as perguntas, porque significa que o debate aqui gerou realmente indagações. As perguntas são frequentemente inteligentes, efetivamente. Tenho que louvar isso, interpelantes de modo que eu estou muito satisfeito. O doutor Luiz Antônio Almeida Liberato fez 2 indagações aqui muito inteligentes também a respeito da Lei 3.097. Isso aí vai ficar para o próximo Pinga-Fogo. Eu peço desculpas em virtude do dispêndio de tempo nosso até aqui. Eu quero agradecer muitíssimo a presença da doutora Maria do Carmo, quem conheço já há algum tempo, com sempre a melhor das impressões, tenho um grande respeito por ela, pelo conhecimento dela, pela dedicação que tem às questões registradas. Agradecer mais uma vez a presença do meu estimado amigo, Dr. Narciso Rolando Neto, que é uma garantia aqui para a segurança que se deve ter nesta matéria. Quero cumprimentar o nosso serviço técnico, serviço administrativo aqui da Uniregistral e da TV Registradores, pela dedicação com que se apresentam para a transmissão do programa. Mais uma vez, dar o meu testemunho de gratidão ao Dr. Francisco Raimundo, que teve esta generosidade de promover este nosso programa, porque na verdade é uma continuidade por via informática daquilo que era feito pelo saudoso Gilberto Valentim Silva, sim, doutor Gilberto, antigas reuniões do IRIB. Muito saudoso ele. Uma pessoa... As perguntas que peço que continuem a remeter para nós devem ser enviadas para pinga.fogo@arispe.com.br. pinga.fogo@arispe.com.br. Na semana passada, na sexta-feira, agora vai ser semana mais que retrasada na hora que esse programa for ao ar, não é? Houve um problema de transmissão que não foi, não pode ser atribuído aqui a nosso próprio maquinário, mas sim porque parece que ratos andaram invadindo as linhas de transmissão
aí na rua. É mesmo? Não interessados em registro de imóveis. Não interessados em imóveis. Ratos inimigos do registro de imóveis. Mas isso já está se regularizando. E para mais, vamos ter, logo mais, novos estúdios. A Uniregistral está mudando para uma sede própria, aliás, magnífica, lá na Avenida Paulista, aqui no ponto nobre da cidade de São Paulo. E vamos ali também ter um outro estúdio. Um estúdio que vai ser, eu já estive vendo lá, a doutora Maria Michalopoulos, a quem se deve muito a organização aqui dessa nossa atividade, mostrou-me lá a ideia do que vai ser. Lá vai ter um vidro, de maneira que nós não vamos ficar fechados, como estamos aqui numa sala que mais parece uma máquina de fazer aquele exame de ressonância magnética. Ah, não diga isso não, do que aquilo dali. Bom, muito obrigado a todos e até a próxima semana, se Deus permitir. Eu que agradeço. Obrigada a todos.